Que está, Pai, no coração do Senhor. Nós te damos, Deus, total liberdade aqui nessa noite, porque se tem algo que nós queremos, Deus, aqui nesse lugar, é sermos tocadas pelo Senhor e aprendermos, Deus, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa noite Deus trouxe uma palavra tão linda ao meu coração. Eu acho que eu dou muito trabalho para Deus, sabe, gente? Porque eu não gosto de nada repetido. Eu falo, Senhor, porque a palavra de Deus fala, né? Pra gente andar em novidade de vida. Então, se é pra gente andar em novidade de vida, você tem que querer o novo do Senhor todos os dias. Mas tem uma coisa também, se você quer o novo do Senhor, você tem que estar disposta a passar tempo com Ele, buscando o novo dEle. E essa semana eu tive o privilégio mesmo de viver isso. Então hoje eu quero estar ministrando, compartilhando com vocês a respeito de como ouvir a voz de Deus. O livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, fala que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, tempo de separar, tempo de ficar feliz, tempo de ficar triste. Tem tempo para todas as coisas nessa vida. E quem disse isso foi o homem que a palavra de Deus fala que ele foi o homem mais sábio que existiu e que nunca na terra haveria um homem mais sábio do que ele. Então, a palavra de Deus, quando ela fala, ela é real. Não tem nenhuma vírgula que é inútil, não tem nenhum ponto que é inútil. Então, esses ensinamentos veio de um homem que realmente experimentou o que é a sabedoria do alto. Salomão, ele se perdeu um certo tempo da vida dele. Por quê? Porque o Senhor chegou perto dele e falou assim, Salomão, o que você quer? Pode me pedir o que você quiser. Ele virou e falou assim, eu quero sabedoria. E o pedido de sabedoria alegrou tanto o coração de Deus, que Deus deu para ele riquezas. A palavra de Deus também nos ensina que não teve nenhum homem, nem vai ter mais rico que Salomão. Mas Salomão começou a trocar as riquezas que o próprio Deus havia dado para ele pela presença de Deus. Ou seja, Salomão, ele caiu no perigo de deixar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus tomar mais espaço no coração dele do que a presença de Deus, do que aquele que abençoa, do que aquele que dá todas as coisas. E foi por isso que ele se perdeu. Tanto é que no final desse livro, ele fala assim, lá no último capítulo, que é o 12, de tudo o que se deve guardar. Ele fala pra gente fazer duas coisas, que é obedecer ao Senhor, é guardar o nosso coração, porque de tudo que ele já viu na vida, ele falou que a única coisa que compensava era obedecer ao Senhor, era andar nos caminhos do Senhor. Mas hoje eu quero apegar com vocês no que ele fala ali no capítulo 8, nos versículos 5 e 6. Ele fala a respeito desse tempo para todas as coisas, e ele fala assim, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Ou seja, Salomão nos ensina que não é em qualquer tempo, não é de qualquer modo. Ele fala aqui que existe o tempo certo e o modo certo. Por exemplo, vocês já viram geralmente adolescente? Nós já passamos por isso quando a gente está com 13, 14 anos, a vontade que a gente tem de fazer 18 anos, porque a gente acha que tudo vai mudar na nossa vida, como se fosse assim algo que é... E quando a gente faz 18 anos, a gente percebe que não muda nada. Por quê? Porque nós passamos um tempo que a gente quer entender qual que é o tempo certo para a nossa vida, mas na verdade nós precisamos entender qual que é o modo de aprender onde é o tempo certo, porque senão a gente vai viver uma vida esperando um tempo e nós vamos chegar nesse tempo na hora errada e vai dar tudo errado. Então é muito importante a gente entender qual é o tempo certo na nossa vida e o modo certo na nossa vida. E aqui fala que apenas o coração do sábio conhece o tempo e o modo.
Então, se só o sábio conhece o tempo e o modo certo, a gente cai lá em Provérbios 9:10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, a primeira coisa, se a gente quer viver as coisas na nossa vida no tempo certo e do modo certo, nós temos que obedecer a Deus. Por quê? Porque se a gente quer ser sábia, o princípio de ser sábia é uma vida de obediência à palavra de Deus. Por isso que eu falo tanto com vocês, que sem conhecimento da palavra de Deus, não existe realidade espiritual na nossa vida. Por quê? Realidade espiritual se trata das coisas do reino de Deus, se trata das coisas do Espírito. Não existe realidade espiritual sem o Espírito Santo, gente. Quem vai nos ensinar a viver o mundo espiritual é o Espírito Santo de Deus. E qual que é a espada que o Espírito Santo precisa para trabalhar em nós? A palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. Eu trouxe 2 exemplos aqui que Deus trouxe ao meu coração. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele fez a coisa certa na hora errada. Moisés, ele foi chamado, eu creio que quando Deus já tem, a gente tem aqui no nosso interior o tempo e o modo de todas as coisas. Moisés já tinha plantado aqui dentro dele a semente para a qual ele foi chamado, que era o quê? Libertar o povo do Egito. Moisés tinha esse chamado. Só que o que aconteceu? Ele tentou fazer isso na hora errada. Foi quando ele sabia que ele não era ali, apesar dele viver no reino, apesar dele ser, filho da filha de Faraó, um filho adotivo, ele tinha todo o poder ali. Quando ele viu um povo dele, que era o povo hebreu, sofrer na mão de um egípcio, o que ele fez? Ele matou um egípcio. Ou seja, ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Mas sério, ele foi chamado para libertar o povo de Deus? Foi, mas ele tinha o tempo certo e a hora certa. Ele tinha um modo de fazer. E ele deixou algo despertar dentro dele fora da hora. E não adianta a gente querer realizar o plano que Deus nos chamou fora da hora. O que aconteceu com Moisés? Ele teve que fugir porque o próprio Faraó quis matá-lo. E ele fugiu, ficou 40 anos fugido. Foi onde que Deus ensinou para ele, forjou o caráter dele, onde ele voltou pronto para aquilo que ele foi chamado. Outra é José. José, como eu acabei de falar para vocês, eu não creio que a gente nasce, depois a gente tem um plano. Não, eu creio que a gente nasce porque a gente tem um plano para cumprir. Quando a gente está sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tem um plano perfeito para a gente cumprir. Cabe a nós escolher cumprir esse plano, e o princípio da gente cumprir esse plano é conhecer aquele o qual fez o plano, que é o Senhor. E José, mesmo quando ele era novinho ali, a palavra de Deus fala que ele era o filho especial de Jacó, era filho da velhice de Jacó, Raquel era estéril, José foi o primeiro filho que ela teve. Falava que ele era um filho assim, Jacó amava mais José do que os outros filhos. Isso era errado, gente, porque esse amar mais um filho do que o outro, isso dá um problema. Nós temos que ter muita sabedoria para não deixar os nossos filhos verem isso. E José, além dele ser o mais amado, José começou a ter sonhos. E os sonhos que ele tinha é como se ele assim tivesse todo o poder sobre os irmãos, sobre os 11 irmãos, 10 naquela época, porque depois veio e nasceu Benjamim. Tinha poder sobre o pai e a mãe dele. E ele, José, não tinha papa na língua não, gente. José, ele era fofoqueiro, tudo que os irmãos faziam de errado, ele chegava e dedurava os irmãos dele. E José ainda chegava, sonhei isso, sonhei aquilo. Deus tinha um plano lindo para a vida de José, mas o que José queria fazer? No tempo errado e do modo errado. Por isso que a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida diária. Por isso que a gente precisa umas das outras, por isso que a gente precisa ter discernimento para andar juntas, para a gente aprender e conhecer a doce voz do Senhor todos os dias da nossa vida. Sabe, o dia a dia de José, para vocês terem ideia, depois que os irmãos dele jogaram ele dentro de uma cisterna, vendeu ele passou mais em torno de 13 a 14 anos preso, foi que ele entendeu. Ele começou a entender que tudo não girava em torno dele.
Tudo girava em torno de um plano que Deus tinha para a vida dele. Ele estava preso, já tinha muito, muito tempo. A palavra de Deus fala que ele estava esquecido. Quando um homem virou e falou assim, olha, tem um homem lá na prisão que ele traz, ele revela os sonhos, ele sabe de tudo. Aí Faraó foi atrás dele. E lá em Gênesis 37 começa a contar a história de José. Mas lá em Gênesis 41:16 que a gente começa a ver que José começou a entender o tempo certo e o modo que Deus tinha para a vida dele. Aí quando o Faraó mandou chamar ele, falando que ele revelava sonhos, se ele revelar sonho ia soltar ele, ele virou e falou assim, respondeu-lhe José, não está isso em mim. Ou seja, a revelação desse sonho não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Amado, se isso aqui fosse antes, sabe o que ele fazia? Sim, eu sonho, eu sei tudo. Enquanto a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a palavra de Deus fala que nós não entendemos como convém saber nada. Nós precisamos entender que nós somos apenas cooperadoras de Deus. Sabe, a gente não consegue fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Nunca vai existir realidade espiritual na nossa vida sem o Espírito Santo de Deus. E o sucesso da gente realmente ter essa vida no Espírito é o quê? É ouvir a voz de Deus. Nós precisamos discernir a voz de Deus diariamente. É preciso isso, a gente precisa buscar isso com todas as nossas forças. Recentemente, não tem muito tempo, eu recebi uma mensagem de um de vocês, né? E a da Renata, ela falou, Séries, eu tô conseguindo ouvir a voz de Deus. Renata tá começando agora uma vida linda com o Senhor, mas ela tá buscando tanto, que os ouvidos dela já estão sensíveis à voz do Senhor. Porque ouvir a voz de Deus não tem nada a ver com o tempo de igreja, o tempo de nada. Tem a ver com o tanto que você busca o Senhor e deixa o Senhor trabalhar no seu coração. E eu falo para vocês algo que vocês têm que decorar, saber de trás para frente, de frente para trás. 3 tempos na nossa vida que a gente não pode abrir mão dele. Nosso tempo com Deus, nosso tempo ali na presença de Deus, sabe, orando, conversando com Ele. O nosso tempo na palavra, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, porque ela é a única que alimenta o nosso espírito. E o tempo com os irmãos, que é isso daqui. Porque olha o tanto que Deus é lindo. Ele nunca tinha me mostrado como Ele me mostrou dessa vez. Ele me disse, o tempo com Deus é onde nós vamos descobrir o nosso propósito. Quando você tem tempo com Deus, você vai descobrir o propósito da sua vida. Como? Quando você tem tempo na palavra, Ele vai te ensinar como fazer. E se você tiver tempo com os irmãos, é onde você vai praticar tudo aquilo que você aprendeu. Então, quando a gente disciplina esses 3 tempos na nossa vida, a gente começa a discernir a voz de Deus e de uma maneira que a gente vai tendo uma paz no nosso coração que excede todo o nosso entendimento. Isaías 26, versículo 3, se eu não me engano, fala assim que Deus vai conservar em paz, em perfeita paz, aquele cujo coração, sabe, aquele cuja confiança está firme no Senhor. E a gente só vai confiar firmemente no Senhor, gente, se a gente conhecê-lo. Não tem como você confiar em alguém que você não tem intimidade, que você não conhece. E eu quero compartilhar com vocês a respeito da importância de ouvir essa voz. Eu terminei agora recente, não sei qual de vocês que teve o privilégio, porque eu falo que é privilégio de ouvir esse último livro que nós estudamos, e ele, os 4 níveis de obediência, nós estudamos nele sobre a vida de Abraão. Meu Deus, como que eu aprendi? Como que eu aprendi nesse livro? Como que esse livro me impactou? Como que esse livro assim, gerou dentro de mim um desejo de subir mais alto, sabe? De conquistar mais o meu lugarzinho perto do Senhor. E ele fala a respeito de Abraão. Em Abraão 22, no versículo de 1 a 8, tem um chamado quando Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, pega seu filho, o teu único filho, que é Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. Ele fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia,
Levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: fica aqui com o jumento, que eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, ou seja, nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então aqui, o que acontece? Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão mata Isaque. Essa era a ordem para Abraão. Abraão, mata o teu único filho que você ama, vai lá e mata ele. Gente, Abraão, ele não revidou. Ele não virou e falou assim: Senhor, olha o tempo que o Senhor demorou para me dar esse menino. Senhor, o Senhor me disse que ele ia ser a minha descendência. Senhor, não, gente, Abraão, ele não fez absolutamente nada. Ele só ouviu a voz de Deus e obedeceu. E muitas vezes a gente acha que a gente está nesse nível de Abraão e fala assim, eu mesmo já usei a expressão tantas vezes que eu falei: Senhor, tem misericórdia na minha vida. Eu entreguei o meu Isaque. Gente, eu vou falar para vocês com autoridade. Nenhuma de nós aqui sabe o que é entregar Isaque. Porque nenhuma de nós aqui perdeu filho. Porque entregar Isaque é quando você entrega um filho para morrer. E eu lembro quando o Senhor me chamou em 2005, quando ele falou para mim: larga tudo, você não vai trabalhar mais, você vai largar tudo. E eu larguei tudo e eu falava: entreguei o meu Isaque. Gente do céu, eu não percebia que a única coisa que Deus tinha mandado eu fazer era uma coisa que ia cooperar para o meu bem. Deus tinha mandado eu largar algo do mundo para me colocar num plano muito mais alto que ele tinha para minha vida. Eu não tenho noção do que era ali naquele momento entregar Isaque, mas eu fazia de uma coisa material o meu Isaque. Mas eu vou falar para vocês como nós estamos longe de entender o que é entregar o nosso Isaque. Porque só faz isso quem tem um discernimento da voz de Deus diariamente. E Abraão, ele tinha. Nesse tempo ele já discernia a voz de Deus de uma maneira linda. Gente, Abraão aqui, ele tinha atingido um nível tão alto de obediência, mas tão alto, que ele tinha certeza no coração dele que o mesmo Deus que havia mandado ele matar o filho dele era poderoso para ressuscitar Isaque das cinzas. Deus era poderoso. Ele tinha isso no coração dele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu ainda não cheguei nesse nível de fé. De Deus virar para mim e falar assim: Sério, pega seu filho, mata seu filho, faz tudo isso. Eu ia falar assim: o senhor tá ficando doido? O senhor tá ficando doido eu pegar minha filha? Eu ainda não alcancei esse nível de fé. Por isso que a palavra de Deus fala o quê? Que Abraão é o nosso pai da fé. E muitas vezes nós erramos, sabe, em querer fazer o que o outro faz, sendo que aquilo que a gente conquistou está tão longe do que o outro conquistou. Por isso que a comparação na nossa vida, gente, é algo assim terrível. Não adianta eu querer andar com a Lu e muitas vezes fazer a Lu fazer algo que eu já venci. A mesma coisa, o contrário. Não adianta eu andar com a Lu e a Lu querer fazer com que eu faça algo com que ela já venceu e eu não venci. Amados, existem níveis diferentes de fé, existem níveis diferentes de comunhão com Deus. Mas o que nós precisamos entender é que quando a gente andar junto em humildade uns com os outros, nós vamos edificando a fé uns dos outros. Não é que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, não. É que a gente vai sendo aprimorado em áreas diferentes da nossa vida. Mas no fundo do meu coração, eu falo com vocês, a nossa fé hoje, ela é montada em cima de grandes homens que deram a própria vida por nós, como Jesus fez. E nós não temos noção do que é muita dor que esses homens passaram. Quando a gente pega a história da igreja, a gente vê homens que eram enrolados em pele de cachorro e oferecidos para leões comerem. A gente pega homens que eram colocados assim lá em Roma e eles eram tochas acesas. Sabe? Homens o que não negaram o próprio Deus. Para eles era lucro morrer por amor de
Jesus. Era lucro morrer por amor de Deus. Agora, o segredo da vida desses homens era uma e simplesmente uma. Eles ouviam a voz de Deus diariamente. E eles não paravam de buscar ouvir a voz do Senhor enquanto eles não achavam. Hebreus 4. Olha o que fala em Romanos 4 sobre Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança. Ô, gente, já parou para pensar o que é você esperar contra a esperança? Isso significa que você não tem esperança de mais nada na sua vida, você está vendo que tudo está dando errado, que tudo está indo pro brejo, mas você ainda fala assim, ainda que eu não tenha esperança, eu vou esperar, porque o melhor de Deus vai vir sobre a minha vida. Abraão era assim. Ele creu contra a esperança. Por isso que ele veio a ser o pai de muitas nações. A palavra de Deus fala que ele não enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Como que a gente fortalece? Pela fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Não tem outro meio da gente ter fé a não ser pela palavra de Deus. Quando Romanos 4 fala de Abraão, a palavra de Deus fala aqui que ele tinha mais ou menos uns 25 anos de caminhada, quando Deus virou para ele e falou assim, larga tudo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Até aqui, ele não tinha ainda o filho dele. Deus prometeu para ele ser pai de muitas nações, mas Abraão ainda não tinha Isaac. Foi logo depois daqui que Isaac veio sobre a vida dele. A gente acha que a vida de Abraão foi facinho, né? A gente acha que ele foi o pai da fé de uma hora para outra. Não, gente. Quando Abraão ofereceu Isaac, ele tinha aproximadamente 55 anos de comunhão com Deus. Ele tinha 55 anos aproximadamente, onde ele buscava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todos os pensamentos e com toda a força dele. E muitas vezes, por muito menos, a gente desiste, né? A gente para de buscar o Senhor com todo o nosso coração, a gente para de frequentar os lugares que a gente sabe que tem gente que vai avivar a gente para de ler a palavra de Deus. Mas Abraão, ele foi chamado pai da fé porque ele creu contra a esperança, ele não desistiu. E para mim, para séries, o segredo da vida de Abraão está em Gênesis 17, versículo 1 e 2, que fala assim, sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amados, isso aqui não é o contrário, não. Ele virou para Abraão e falou assim, Abraão, anda na minha presença que você vai ser perfeito. Agora o mundo fala assim para nós, você tem que ser perfeita, porque senão você não vai agradar a Deus. Gente, é mentira isso. O mundo quer cobrar um padrão de perfeição nossa que não existe. Não existe. E você sabe quem é que mais que cobra isso de nós mesmos, se a gente não vigiar? Somos nós mesmas. A gente tem um padrão tão alto. É igual esses dias a Isabela falou assim, ai mãe, eu quero emagrecer. Eu falei, filha, não traça metas altas, que você não vai conseguir cumprir. Nós somos tão severas, sabe, conosco mesmo, que a gente coloca metas tão altas pra gente cumprir, pra gente fazer, que a gente não vai conseguir. Aí o que vai acontecer? A gente vai ficar frustrada. Sabe? Agora o segredo é o que Abraão entendeu. A gente não tem que ser perfeito para discernir a voz de Deus. Não. Mas quando a gente passa a andar com Deus, a gente entende a perfeição dele. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a entender a perfeição de Deus, você passa a não querer ficar mais nem um dia sem entrar na sua presença. Aí a perfeição do Espírito Santo dentro de você vai fazendo você a cada dia mais uma mulher perfeita aos olhos de Deus. Amadas, aos olhos do mundo nós nunca seremos praticamente nada. A gente vai ser boazinha enquanto a gente puder fazer alguma coisa para o outro. A partir do momento que nós falhamos, vamos longe não, para os nossos maridos, para os nossos filhos, a gente já vai perder o nosso lugar top, acabou. Agora Deus não olha a gente assim. Salmo 23 fala assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos perseguem, elas andam atrás de nós todos os dias da nossa vida, gente.
Você já parou para pensar o que é a bondade e a misericórdia de Deus alcançando a gente todo dia da nossa vida? Gente, isso é lindo demais. Sabe, quando você ficar aflita, quando você pensar que aí você fala, Senhor, eu não preciso, porque a sua bondade, a sua misericórdia, ela está aqui comigo. E as coisas na vida de Abraão foram acontecendo conforme ele buscava o Senhor. Porque a nossa vida, ela vai mudando de acordo com o que a gente busca o Senhor. O tanto que a gente busca, a gente vai ter. Não adianta você achar que você vai buscar o Senhor, sabe, vai ter... Gente, é a porção exata. O tanto que você busca, você vai ter. O tanto que você investe, você recebe. E foi por causa deste alto nível de fé de Abraão, sabe? E da confiança dele que Abraão não matou o filho dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes uma pessoa está desesperada, está confusa, aí ela me procura. Isso acontece muito. Sério, eu tô assim, eu preciso conversar com você, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E antigamente eu atendia todas as pessoas, hoje eu não consigo mais e nem tenho essa necessidade de fazer isso, porque eu não mudo a vida de ninguém. Quem faz isso é o Senhor. Mas eu já passei por um período de prisão muito grande, que gente que eu nem conhecia. E hoje, assim, eu entendo perfeitamente. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem isso, vêm. Aí Deus, na bondade dele, na misericórdia dele, fala com aquela pessoa. Aí aquela pessoa pega aquela frase ali só e vai embora. E ela tenta viver com apenas uma palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa com vocês. Deus é um Deus de palavra diária. Deus é um Deus de palavra um dia após o outro. Deus é um Deus de relacionamento. Sabe o que ia acontecer se Abraão não tivesse fé e relacionamento com Deus? Ele teria matado Isaac. Ele teria matado Isaac, porque o próprio Deus virou para ele e falou assim, pega teu único filho, vai lá para aquele lugar, sacrifica ele e mata ele. E aí? Quantas e quantas vezes Deus manda a gente tomar determinadas posturas na nossa vida, sabe? Faz isso. Aí você pega e começa a fazer aquilo ali. Mas aí o que acontece? Você começa a focar mais naquilo que Deus te mandou fazer do que na voz de Deus. E aquilo ali vira um bolo na sua vida. Sabe por quê? Porque tem tempo para todas as coisas. Tem tempo de começar e tem tempo de acabar. E se você não tiver comunhão suficiente com Deus, você vai ficar naquilo ali e a mesma coisa que te abençoou vai tirar todas as suas forças. Sabe por quê? Porque você não está apta para entender que Deus não é um Deus de uma palavra só. Deus é um Deus de relacionamento. E a partir do momento que a gente vai crescendo, Ele vai mudando as estratégias dele na nossa vida. Sabe por que Abraão escutou quando Abraão levantou o cutelo? E ele estava prestes a matar o filho dele. A palavra de Deus fala que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço. Não lhe faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Amadas, discernir a voz de Deus é o que nos leva a crescer diante dele. Não adianta você querer buscar a Deus apenas um tempo da sua vida, uma vez por mês, domingo na igreja, uma vez aqui em casa. Você não vai conseguir discernir a voz que ele tem para você dia após dia. Deus não vai falar com você uma vez e pronto. Por exemplo, às vezes Deus manda você aproximar de uma família do seu marido que você tem problema. E você vai, se esforça, aproxima da família do seu marido. E eu vou te falar uma coisa, às vezes o tempo para você ficar próximo deles vai acabar. Vai chegar um tempo que Deus vai falar assim, agora você afasta deles, porque senão você vai pecar. O que era para você fazer, você já fez. Aí o diabo vem, nossa, mas você não ama, você tem que ficar com eles. Gente, perdão não tem nada a ver com convivência. Perdão e convivência são duas coisas totalmente diferentes. Vocês viram o meu testemunho do meu abuso. Eu fui lá perdoar o homem que me abusou, mas eu não tenho que conviver com ele não, gente. Pelo contrário, se eu conviver com uma pessoa assim, isso vai me trazer dores novamente. Agora, muitas vezes, a gente quer fazer coisas que nós não fomos chamadas para fazer. Por quê? Porque a gente quer ser a bonitona. A gente quer ser a bambambam, mas a gente quer ser a bonitona apenas para falar. Porque a hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente não está aguentando mais. A gente está fazendo bonito para os homens, a gente está fazendo bonito para o mundo virtual, mas você não tem força nenhuma para isso.
Sabe por que nós estamos vivendo a geração de mais depressão, de mais ansiedade, de mais síndrome do pânico dentro do povo de Deus? Porque o povo de Deus não discerne mais a voz de Deus e não tem humildade suficiente para entender que tem tempo para todas as coisas. Nesse estudo de Abraão que eu acabei de fazer agora, lá fala a respeito de um homem que na época da guerra, acho que da Segunda Guerra, ele montou vários orfanatos na Europa. E assim, a vida desse homem foi uma bênção, sabe? Que ele acolheu de crianças que estavam assim, órfãos, ele foi acolhendo. Só que depois as coisas mudaram. Mas esse homem já havia sido conhecido pelo motivo que ele tinha orfanatos ali. Aí Deus virou para ele e falou assim, fecha todos os orfanatos, que eu quero que agora você comece um trabalho em tal lugar. Gente, vocês não sabem tanto que é difícil a gente fechar algo. Por quê? Porque a gente acha que o negócio é nosso. A gente acha que o orfanato é meu, eu que escrevi o livro, eu que fiz isso, eu que foi aquilo. Gente, o mundo tem direito autoral, mas eu quero te falar uma coisa, no céu não tem direito autoral não, tá? Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não vem com direito autoral no céu, porque lá não existe isso. Isso é coisa mundana, isso é coisa da terra. O homem briga por coisas que acha que ele fez, que ele deixou de fazer. Gente, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A começar pelo dom da vida, a começar pela a vida que Deus nos dá. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos se nós estamos aqui. E a gente fica se apegando em coisas materiais, falando que a gente quer viver uma vida espiritual. Meu Deus. Vou falar uma coisa para vocês, vou confessar um pecado para vocês. Hoje mais você está conversando com a Cintia, eu confessei para ela também. Quando nós fomos chamados para abrir aquele ministério, a gente teve uma palavra para abrir aquele ministério, que era tempo da gente se voltar para o Senhor, que se a gente se voltasse para o Senhor, a gente iria colher chuvas de bênção e de salvação. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês, vai fazer 3 anos, eu achava que o nosso coração era totalmente voltado para o Senhor. Eu vou falar uma coisa, Deus nunca teve mostrando para mim e para o Marcelo, tanto que o nosso coração ainda não está voltado para Ele. Nós estamos vivendo tempos que Deus está reposicionando o nosso coração. Sabe, mas a gente acha que a gente é bom em nós mesmos. A gente acha que a gente tem alguma coisa. É tanto elogio que muitas vezes, eu quero falar uma coisa com vocês, a maior armadilha do inimigo não é só rejeição não, é honra e glória de homens. Porque muitas vezes a honra e glória de homens não te mostra o lugar que você tá e o lugar que você é sem Deus. Sabe? E eu vou falar, nós dois temos passado um tempo de Deus reposicionar o nosso coração. Porque tem muitas coisas na nossa vida que tá errado. Sabe, a motivação do nosso coração tem sido errada em muitas coisas. Porque se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, se a gente quer viver uma vida com Deus como Abraão viveu, nós precisamos ter humildade suficiente para deixar Deus reposicionar o nosso coração a todo tempo. Porque senão a palavra de Deus não vai se cumprir na nossa vida. Deus tem que tratar o nosso caráter. Gente, como muitas vezes a gente fala uma coisa, né? Eu e o Marcelo, ontem a gente estava rindo com o outro, falando, amor, a gente fala assim, não, a gente gosta de igreja pequena. Não, a gente quer viver a simplicidade do evangelho. Mentira, a gente fica doido pra igreja crescer. Vou confessar pra vocês. Sabe? Mas você falou, amor, nós estamos errados. Nós temos que alegrar com aquilo que Deus nos deu. E nós começamos a confessar o nosso pecado. Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor reposicione o nosso coração para que o nosso crescimento não venha das nossas próprias mãos. Sabe por quê? A gente tem coisas materiais para crescer, mas é um crescimento podre. É um crescimento igual tem 1001 igrejas aí fora, igual um balão. Se você enfiar um agulho, o trem estoura, não sobra nada. Sabe? Amados, o nosso coração, ele precisa ser reposicionado em Deus todos os dias da nossa vida. Como nós precisamos aquietar a nossa alma para ouvir o Espírito Santo de Deus, sabe? Nos entregar para Ele e falar assim, Senhor, eu preciso escutar a Tua voz. Eu preciso ser direcionada pelo Senhor. Porque se a gente não escutar a voz de Deus, gente, nós estamos totalmente perdidas. Por quê? Porque a primeira ordem de Deus para Abraão foi o quê? Mata Isaque. Mata Isaque. Mas a gente não pode ficar apenas com uma palavra de Deus. Não é sabedoria, como nós lemos lá no início, você acreditar que Deus tem apenas um comando para a sua vida. Você já viu os diferentes comandos que nós temos para a vida das nossas crianças? Por exemplo, a minha filha hoje tem 22 anos. Hoje ela leva a minha menina mais nova na escola para mim. Eu não podia falar para ela, há 5 anos atrás, Larissa, leva a Isabela na escola. Não. Por quê? Porque ela ainda não tinha. Ela podia até saber dirigir, mas ela não tinha autoridade para pegar um carro e levar a Isabela na escola. Tá errado. Por quê? Porque tem tempo para todas as coisas.
E Abraão não perdeu Isaac porque ele obedeceu o segundo comando de Deus. E será onde que nós estamos na nossa vida? Será que a gente está tão agarrada no primeiro comando de Deus, que a gente está perdendo aquilo que Deus tem o melhor para nós? Porque nós começamos a limitar a Deus e não acreditamos naquilo que Ele realmente pode fazer na nossa vida? Ah, mas eu acho que a primeira promessa dele é bem melhor que a segunda. Amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Quando Jesus fala que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância, essa vida começa aqui, na terra. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante aqui nessa terra, mas em primeiro lugar nós precisamos reposicionar o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Deus quer se revelar a nós, mas Ele precisa o quê? Precisa de tempo, gente. Qual que é o tempo que a gente realmente tem dado para que a gente possa escutar de Deus? Ele falar assim: filha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Filha, aquieta-te o teu coração e saiba que eu sou Deus. Em Romanos 6, versículo 4, tem uma palavra que me abençoa muito. Ela fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Gente, nós temos que andar em novidade de vida. Por que ele está remetendo ao batismo? Batismo, gente, não tem nada a ver de natural, não, gente. Batismo é espiritual. Não é o jeito que você entra na água, que você sai. Batismo é quando você fecha os olhos, é porque você está falando assim para o Senhor: Senhor, eu vou morrer para a minha vida aqui. E eu vou nascer de novo para entregar a minha vida nas mãos do Senhor. E a partir desse momento eu não quero mais comandar a minha vida. Eu quero que o Senhor comande a minha vida. Se você vai de cabeça para baixo, se você vai aspersão, seja o que for. O batismo é uma figura espiritual de que você está abrindo mão da sua vida, de gerenciar a sua vida, entregando a sua vida nas mãos para que Jesus faça isso. Sabe? E outra coisa que Deus, assim, me chamou muita atenção, gente, nessa palavra, que eu fiquei tão, assim, impressionada, porque a palavra de Deus não existe meia verdade. Ou é, ou não é. Ou você segue a Deus, ou você não segue. Ou você tem a Deus, ou você não tem. Quando Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Essa época aqui, Isaque era o único filho? Não. Ele já tinha Ismael. Ai, meu Deus. Sabe o que significa? Que para Deus, sabe, Ismael não contava. Porque Ismael era a obra que Abraão e Sara fizeram com as próprias mãos. Agora, isso me levou lá para João 14:6. E Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amadas, quantas e quantas pessoas colocando outros intercessores no meio entre Deus e eles. E essas pessoas não têm discernido a voz de Deus. E não vai discernir enquanto não reconhecer que Jesus Cristo é único. Gente, como Deus ministrou o meu coração com essa palavra, eu falei: Senhor, não deixa eu ter mais ninguém entre mim e o Senhor, não, a não ser Jesus, não. Amados, quantas e quantas vezes que nós temos marido, que nós temos filhos, que nós temos trabalho, que nós temos outro tipo de idolatria. Gente, é só um intercessor entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, o Filho do homem. Se a gente não reposicionar o nosso coração para entender isso, nós não vamos discernir a voz de Deus, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Senhor. Mas o que está acontecendo? A gente pegou a primeira voz de Deus e a gente não está tendo humildade suficiente para deixar Ele nos contar o resto da história. E a gente está agarrando em coisas que vão nos levar para lugar nenhum. Sabe, é só quando a gente cresce espiritualmente que nós vamos discernir a voz de Deus. Vocês não precisam achar que isso acontece da noite para o dia, não acontece. Isso demorou muito na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de José, na vida de muitos homens de Deus. Mas eu creio que esse tempo, ele é determinado pela nossa obediência à palavra de Deus. Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida todos os dias, gente. Gente, tem gente, eu convivo com pessoas que elas pegam tanto no passado
que a gente não vê nada novo na vida dela. Tudo que você vai falar, mas eu fiz isso. Então é porque eu fiz isso. Então é porque eu fiz aquilo. Mas eu já trabalhei em tal lugar. A vida da pessoa é vida de museu. Ela não tem novidade de vida. Nossa, Deus hoje fez algo lindo na minha vida. Gente, Deus é um Deus de novidade. Ele manda a gente andar em novidade de vida. Paulo, ele fala em Filipenses 3:13 assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou falando para vocês que as coisas antigas eram ruins, não. Não. Mas vocês querem ver um exemplo prático? A Tetê vai casar, não vai? Vocês acham que ela vai querer casar que o vestido que a Andréia casou 500 anos atrás? Não é que o vestido da Andréia era feio, não, gente. Não, o vestido da Andréia pode ser lindo, maravilhoso, mas já passou. Já passou. Eu lembro, hoje eu estava lembrando quando eu debutei com 15 anos. Gente, a roupa que a minha mãe fez pra mim, o trem foi sucesso. Eu olhei hoje e falei, Deus, igual um botijão de gás, gente. Igual uma árvore de Natal. Mas, gente, naquela época o negócio era de renda, aquele tanto de babado, aquele negócio bufante, dá vergonha de pensar. Se as minhas filhas verem o vestido que eu debutei, elas vão falar, mãe, que baranguice. Mãe, que coisa baranga. Mas é barango mesmo, gente. Não, na época não era. Na época não era. Agora vocês estão entendendo o que é pegar no velho de Deus? Vai ser barango para você hoje a ponto de não te sustentar no dia de hoje, porque Deus é um Deus de coisas novas. Deus quer te adornar com o que Ele tem hoje para você. Deus não quer te adornar da maneira que Ele te adornou no passado, não. Porque aquilo que você precisava no passado é diferente do que você precisa hoje. As vestes que te vestiam no passado é diferente das vestes que você precisa se vestir hoje. Por isso nós precisamos, sabe, nos posicionar. Como Eclesiastes fala, Senhor, me ajuda a entender o modo e o tempo certo. Me dá um coração sábio para que eu possa mesmo esquecer das coisas que para trás ficaram. Paulo não fala que é para esquecer das coisas ruins não, tá, gente? Para esquecer de tudo que passou e olhar para frente e prosseguir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te dá o que você precisa para viver o dia de hoje. Ele não te dá para amanhã e o que te deu ontem não é suficiente. Mas você pode ter certeza que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E junto com aquela misericórdia, a presença de Deus vem sobre nós com a porção exata daquilo que a gente precisa para a gente prosseguir, para a gente andar em novidade de vida, para a gente começar a querer os milagres de Deus, para a gente querer que Deus transforme a nossa vida. A gente precisa ir além, sabe? E esse além vai nos levar a desfrutar o sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos ter fé, mergulhar nele, na presença dele, na palavra dele. Tá junto, sabe? Se esforçar para estar junto com as pessoas que verdadeiramente nos prendem e nos levam a ser desafiadas a andar mais pertinho dele. Isso é ouvir a voz de Deus todos os dias. Nem todos os dias você vai escutar aquela voz de Deus suave ao seu coração. Mas vai ter dias que a pessoa que está do seu lado, ela vai ser voz de Deus na sua vida. E se você não estiver cercada de pessoas que temem ao Senhor, você vai estar ouvindo vozes erradas. Eu quero falar algo para vocês. Não fique na mente de vocês com palavras que pessoas lançaram sobre a vida de vocês no passado, não. Repreenda essas palavras na sua vida. Essas palavras não têm poder sobre a vida de vocês. Palavras lançadas sobre a vida de vocês, principalmente de pessoas, elas não têm poder sobre a vida de vocês. Quem escreve a nossa história é o Senhor. Quem nos levanta é o Senhor. A palavra que Deus tem para nós é aquela palavra do dia, a palavra que vai acontecer e a palavra que vai nos levar além, para a gente receber aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Vocês lembram da nuvem? A palavra de Deus fala que a nuvem seguia e o povo seguia a nuvem. A nuvem parava e o povo parava. Nós não temos nuvem não, mas nós temos algo que vai muito além da nuvem. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Amados, o próprio Deus habita dentro de nós. Cabe a nós zelar do templo dele. Cabe a nós obedecer os mandamentos dele. Porque aí assim, quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos fluir de algo que nós não vamos conhecer. Porque nós vamos fluir dele e não de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar?
Ai, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por essa palavra, Deus. Obrigado pela Tua presença, Senhor, tão viva nesse lugar, Pai. Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por cada mulher aqui, Deus, porque eu sei que se não fosse elas, ó Deus, eu não estava experimentando, Deus, daquilo que eu tenho experimentado, Pai. Obrigado pelo privilégio, Deus, de ter cada uma dessas mulheres na minha vida, Deus, no meu dia a dia, Pai. Deus, como hoje eu recebi, Deus, uma mensagem ali da Marie, eu falo que estava vendo a foto do abraço da Andréia. São tantas mulheres aqui, Deus, tão em particular, Deus. O Senhor está construindo uma história tão linda na nossa vida, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, não deixa a gente ficar longe uma da outra, não, Pai. Porque eu creio que é tempo de nós nos ajuntarmos, Pai, para juntas nós passarmos a discernir a voz do Senhor. Sabe, Pai, o Senhor usa umas às outras para falar, o Senhor nos usa para exortar, nos ajuda a suportar umas às outras, nos ajuda, Deus, a realmente ser família do Senhor nesse lugar, Pai. Ô Senhor, obrigado, Deus. Deus, eu quero te pedir que essas palavras que o Senhor nos ensinou aqui, Deus, elas venham mesmo a ser assim, plantadas no mais profundo do nosso coração. Nos dá um coração, Deus, aquele coração bem fértil, Deus, para que nós possamos mesmo, Deus, ter a firme convicção que nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, todos os dias da nossa vida. Nós não queremos, Deus, desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós queremos, ó Deus, ouvir, Deus, o Teu comando todos os dias da nossa vida, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos ama e nós queremos falar, Deus, que nós Te amamos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus.